Yogiki Tsurishima! O capítulo 16 de Jujutsu Kaisen Módulo começa explicando a técnica das 10 sombras. O narrador explica que é uma técnica que usa as sombras como intermediárias para invocar Shikigamis, e que ela é uma técnica herdada do clã Zenin, um dos antigos 3 grandes clãs. O clã Gojo a designou como uma técnica proibida, permitindo apenas que Yuka Okutsu utilize ali as habilidades dos Shikigamis selecionados sem invocá-los. Vemos um design bem legal ali do Mahoraga, como se fosse uma pintura japonesa antiga, chamando o Mahoraga do tesouro do clã Zenin. O narrador então explica que o Mahoraga nunca foi domado por nenhum feiticeiro, exceto, é claro, para Ryomen Sukuna, quando esteve usando o corpo de Megumi. Na prática, só pode ser usado em combate arrastando os oponentes para um ritual de exorcismo, destinado a matar todos os envolvidos, incluindo o usuário. O narrador então revela que os participantes desse ritual são Okutsu, Yuka e Dabura Karaba. Nós voltamos para falar mais sobre este capítulo intitulado de Luz de Intenção Assassina, depois da vinheta. O narrador então continua a dizer que Okutsu Yuka já está em um estado de morte suspensa. O ritual não terminará a menos que o Dabura Karaba seja morto ou o Mahoraga seja destruído. Se o Mahoraga for destruído, então a morte de Yuka será garantida. Mahoraga então pega um dos sabres de luz e mastiga, com seu leme avançando para a adaptação pela primeira vez. É muito legal porque um dos sabres de luz que atravessa ali a sua boca, né? Ele simplesmente vai lá, morde, mastiga e quebra. O cara conseguiu quebrar a luz de intenção assassina ali do Dabura. E é interessante também observarmos que, estando nas sombras e com o Mahoraga vivo, ela, a Yuka, se mantém viva também. Destruir o Mahoraga é matar a Yuka. Isso faz com que não seja possível reinvocar a técnica mais uma vez, reinvocar ali o Shikigami para a batalha, porque se o Shikigami for destruído, a Yuka automaticamente morre, então o próprio Mahoraga não pode ser convocado mais uma vez. Mas se a Yuka acabar meio que sendo mandada para outro lugar, para um ponto bem distante, talvez o Mahoraga acabe meio que tendo tanto a Yuka quanto também o Dabura distantes ali envolvendo a técnica, e tudo isso seja meio que solucionado. Então, pra gente resolver essa questão do ritual, tem que mandar o Mahoraga pra fora da Terra. Tem que mandar ele ali pra fora da Terra, o que seria algo até mesmo curioso. Dabura então continua atacando o Mahoraga, tentando entender o que aquela criatura era. Ele vai usando seus sabres de luz para escalar, como se fosse uma escada. Eu também tô tentando entender o que você está fazendo nesse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, se inscreveu aqui no canal e também compartilhou o nosso link por aí. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Deixa seu like, compartilha, continue a acrescentar ainda mais os nossos conteúdos de Jujutsu. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar aquele valeu, mandar aquele hypar, ou até mesmo ajudar com o Pix que vai estar piscando aí na tela. Você fazendo isso, você ajuda os conteúdos do canal do Geek Brasil cada vez mais, seja na compra de volumes oficiais, seja através ali de traduções oficiais envolvendo as entrevistas de Gege Akutami. Todo tipo de conteúdo de Jujutsu a gente já abordou e agora a gente tá abordando também em Jujutsu Kaisen Módulo. Então começa a porradaria franca. O Mahoraga desce a martelada ali pra cima do Dabura, que defende o ataque sem muito esforço. O Dabura manda o Mahoraga para longe e o Mahoraga se recupera e dá uma bicuda no Dabura, mandando ele também para longe. O Dabura usa um dos prédios ao seu redor para pegar apoio e usa sua técnica de luz para gerar um ataque de luz contra o Mahoraga. Nós observamos então uma rajada inacreditável e absurda, atravessando a terra amaldiçoada de Tóquio,
pegando o Shikigami em cheio. Mahoraga então perde parte ali do seu corpo no ataque, mas a energia amaldiçoada reversa do Shikigami já começa a curar o seu corpo. Assim, vemos que o leme do Mahoraga avança mais uma vez, né? Acaba dando ali o seu segundo avanço perante a técnica do Dabura. Dabura então pega um pedaço ali de um edifício e o soca pra cima do Mahoraga, que sai voando pela cidade. O Shikigami então agarra o edifício e lhe destrói com apenas um aperto. Dabura então começa a pensar nos poderes do Mahoraga. Ele pensa que o ser na frente dele é uma invocação de um organismo espiritual. O Densuke pensa que, dada a natureza dos espíritos amaldiçoados, parece que os organismos espirituais são uma forma de vida de energia amaldiçoada exclusiva da Terra. Dabura entende que não é apenas uma luta de marionetes inquebráveis no lugar de um feiticeiro. Há algo a mais. Algum tipo de habilidade oculta. Os dois estão se encarando e antes dos escombros caírem no chão, os dois desaparecem voltando à batalha, mostrando a velocidade absurda deles. Dabura então ataca o Mahoraga com várias luzes e o corpo do Shikigami é transpassado por todos os lados. A parte de cima do corpo do Shikigami nem existe mais de tantos ataques que ele tomou. Esse quadro ficou bem legal, né? Porque já nem existe mais Mahoraga. Já nem existe mais Mahoraga, só tá ali a parte de baixo do Shikigami, mas o bicho não para, né? Isso ocorre, assim que isso ocorre, o leme do Mahoraga avança mais uma vez, se adaptando. O Dabura vai pra cima ali do Shikigami e usando seus dois pés, enfia na cara ali do Mahoraga, mandando-o para longe. Dabura então a queima-roupa e usando seus pés, ele faz a luz ser emitida de todos os lados para pulverizar o corpo do Mahoraga. Os prédios restantes de Tóquio são cortados de todos os lados e começam a desabar durante ali o duelo. Os animadores do Estúdio Mappa não perdem a hora de fazer essa parte porque eles vão destruir o Estúdio Mappa mais uma vez. Já destruíram o Estúdio Mappa na animação do Mahoraga contra o Sukuna, já destruíram o Estúdio Mappa na animação do Denji contra a Raze, agora eles têm mais um motivo para destruir o Estúdio Mappa. Dabura então começa a perceber na enrascada em que ele se enfiou. Ele questiona se aquela coisa está se acostumando com sua técnica. O narrador começa a dizer que as repetições da roda nas costas do Mahoraga e a recuperação que se segue gera a grande habilidade do tesouro sagrado do clã Zenin, a espada de 8 cabos divergentes Sila Divino Mahoraga. O narrador então diz que essa é a capacidade de se adaptar a qualquer fenômeno. Definitivamente esse é o contra-ataque supremo. Bom, agora a luta vai começar para valer. O Mahoraga precisou ali de 3 avanços para se adaptar, o que faz um certo sentido, visto que na luta do Gojo contra o Sukuna, ele precisou também de 3 avanços para se adaptar ao infinito, né? Pelo menos para conseguir transpassar o infinito ali do Satoru Gojo. Então, agora a luta do Dabura contra o Mahoraga vai começar para valer. Só que não para por aí, porque quanto mais ele se adapta, quanto mais o leme avança, mais adaptado ele fica com a técnica. Isso não quer dizer que a adaptação para, isso quer dizer que ele fica cada vez mais resistente. Vai chegar um momento em que as habilidades do Dabura não farão mais nem cócegas ali no Shikigami, se o Dabura não tiver nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de poder que seja completamente eficaz contra o Shikigami. Então o Dabura vai ter que pensar em um ataque que vai ser suficiente para acabar com o Mahoraga com um único tipo de poder. Corta então para a batalha do Maru versus Tsurugi e os dois estão lutando com espadas. Tsurugi diz que não sabia que Maru podia usar uma espada, o que Maru diz que aquela é a espada do seu irmão. Tsurugi coloca ainda mais pressão em sua espada, fazendo ela pegar mais fogo. Maru é rápido. Ele tenta replicar os ataques contra o Tsurugi, mas o irmão da Yuka é mais rápido que ele, usando assim uma espada. Maru começa a raciocinar sobre o verdadeiro Tsurugi quando descarta sua energia amaldiçoada. Tsurugi agora bloqueou sua energia amaldiçoada e faz Maru pensar que agora o seu rival
ganhou uma imensa habilidade física através da restrição celestial. Maru diz que finalmente passou a entender o que a Yuka quis dizer sobre o irmão dela nesse tempo todo. Porém, Maru questiona como isso é possível. Como o aperfeiçoamento por energia amaldiçoada difere de uma restrição celestial física? Maru entende que devido à ausência de energia amaldiçoada, seus movimentos não podem ser previstos através do fluxo de energia amaldiçoada. Urumel está ficando totalmente na desvantagem, com Tsurugi já sendo capaz de ferir o seu rosto. Maru diz que isso é um puta problema, visto que até ele se acostumar, cada ataque do Tsurugi se torna efetivamente um golpe surpresa. Maru então entende que o Tsurugi manipula a energia amaldiçoada dentro de sua arma para executar técnicas amaldiçoadas, o que ele se enganou, pensando que as ferramentas amaldiçoadas eram usadas por Tsurugi apenas para compensar a falta de energia amaldiçoada dele. Era basicamente isso que a própria Maki fazia no começo de Jujutsu, o que levou ali o Maru a ter uma compreensão completamente errada. Mas o Tsurugi, ele chegou em uma outra abordagem. Maru então entende como essa abordagem do Tsurugi é fenomenal. Ele faz isso pensando que ferramentas amaldiçoadas não ficam sem energia amaldiçoada. É claro que isso provavelmente depende do grau, mas só dele ter pensado nisso coloca o Tsurugi em um estágio diferente em relação aos demais feiticeiros. Tsurugi então atravessa a parede e ataca o Maru, mas ele consegue desviar. Quando o Maru tenta lhe atacar, ele já está em cima do Maru se defendendo. O Tsurugi fez uma parada aqui muito legal. É uma coisa bem interessante porque a gente já tinha trazido um vídeo falando aqui sobre o Tsurugi, sobre essas questões das habilidades dele, mas o Gege vai lá e aborda e destrincha de uma forma ainda melhor. O Tsurugi, ele faz algo quase que impensável. Ele funde os estilos do Toji e da Maki com o estilo do Kusakabe e também do seu bisavô. Vem comigo que eu vou explicar pra vocês. O Kusakabe, ele não tem uma técnica amaldiçoada, mas o seu domínio simples contra-ataca toda ameaça que vem contra ele. Não é à toa que, claro, com o Sukuna nerfado e tudo mais, ele conseguiu pelo menos se manter ali durante um capítulo lutando contra o Rei das Maldições até que o Itadori voltasse para a batalha, por causa desse tipo ali de habilidade que ele possuía, que é um poder que gera qualquer tipo de contra-ataque, não importando ali qual habilidade entre no domínio simples, será refletido, porque na cabeça ali do próprio Kusakabe, um domínio simples ainda é um domínio. E a gente também tem Maki e Toji, que eram um fantasma na luta contra os feiticeiros. Como Maki e Toji não possuíam energia amaldiçoada, logo eles estão livres de qualquer sensibilidade que os feiticeiros possam ter ali através da energia amaldiçoada. Então é por isso que aqueles que possuem restrição celestial não ficam presos dentro de expansões de domínio, principalmente expansões de domínio com barreira, né? É claro que depois a gente consegue ver todo o cambalacho que o Sukuna consegue fazer ali para lidar, para acabar com a Maki, e ele só não conseguiu matar a personagem porque a gente conseguiu ver até mesmo ali outros personagens interferindo na luta, mas mesmo assim, essa habilidade da Maki e do Toji é algo completamente quebrado e o Tsurugi consegue reaproveitar. Então o que o Tsurugi faz? Ele fica como um fantasma lutando contra os seus adversários, né? Contra ali os seus adversários Jujutsu, até o momento de um ataque fatal. Se ele achar que deve atacar com energia amaldiçoada, ele tira ela da espada e gera um ataque devastador de fogo, parecido com o ataque do seu bisavô. Se vocês se lembrarem lá do momento em que a Maki e a Mai são quase mortas lá pelo pai delas, a gente vai observar que se trata basicamente do mesmo tipo de técnica, do mesmo tipo de poder. Então a gente consegue ver o Tsurugi fundindo essas 4 possibilidades para gerar este poder. Só que ele vai além, né? Ele vai além. Ele acaba utilizando a energia amaldiçoada das armas amaldiçoadas. E como essas armas são ali de grau especial, a energia amaldiçoada dessas armas, elas são infinitas. Então ele pode continuar lutando infinitamente. A sua energia amaldiçoada durante a batalha não vai acabar porque ele extrai a energia amaldiçoada da arma. É um tipo de pensamento novo, é um pensamento novo
para fundir as habilidades desses 4 feiticeiros em um único ser. Ele criou um motor perpétuo absurdo para lutar, para que fosse até o fim, sem depender da morte da Yuka, como aconteceu com a Maki. Lembram lá no capítulo 1 que a própria Maki fala para o Tsurugi que ele deveria criar um seu próprio caminho, porque ele também estava destinado a perder a irmã, ele também estava predestinado a perder a irmã, assim como ela havia perdido. Então o Tsurugi criou o seu próprio caminho para que a Yuka não morresse. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso. Tsurugi então manda o Maro para a lona e o Simuriano fica deitado no chão. Tsurugi então faz a última proposta para Maro. Não existe problema se apenas o Dabra for o único a ir embora. Tsurugi então diz que, assim como a maldição da irmã de Dabra, o alcance do ritual do Dabra não deve passar do planeta Terra. Se ele partir, o ritual será anulado e a vida de Yuka será salva. Ele continua dizendo que Dabra não retornará a Simuria, visto que ele também está incluído nas condições da maldição de sua irmã. Maro então diz que mesmo que o Dabra fosse o único a entrar no alcance efetivo da maldição do líder da tribo Deskute, ainda seria arriscado. Ele então fala que seria uma história diferente se eles conseguissem a corda negra, mas eles não têm tempo para isso. Tsurugi então diz que se ele vencer aquele duelo, é para o Maro deixar o planeta. Essa é a única regra daquela batalha. Tsurugi então questiona se ele é um guerreiro, se o Maro é um guerreiro mesmo, e invoca seu domínio simples. Maro pensa no tempo que passou com eles e na amizade que gerou. Ele pensa nas palavras que havia jogado na cara do Dabra, de como ele se conteve lutando contra o Dura. Maro pede desculpas ao Dabra, dizendo que agora entende o que o jovem havia sentido na época. Depois do que rolou com seu irmão, ele também tem o pavor de perder os seus amigos. É interessante, né? Porque a fala disso faz com que a gente entenda que ele estava lutando com a espada para que o Tsurugi não fosse morto. Então ele estava se próprio nerfando e o Tsurugi também estava percebendo isso. Tipo, cara, você vai ter que lutar com tudo. E aí, meus amigos, o terceiro olho, pelo menos é o que eu entendi, o terceiro olho do Maro começa a falar. Ele começa a dizer como assim o Maro não quer que ninguém se machuque ou morra mais. Como ele se atreve então a se chamar de um guerreiro? É curioso, né? Curioso aqui esse terceiro olho falando, né? Maro então diz que vai lutar com tudo. Ele não vai mais se conter e que vai lutar para matar e pede para Tsurugi não morrer. De repente, Tsurugi é girado de forma inesperada. Maro ativa então sua técnica amaldiçoada, chamada de Caos e Ordem. Uma técnica compartilhada dele com o Cross, onde era chão vira precipício e onde era vão se torna queda. E Tsurugi então cai infinitamente. Muito legal esse conceito da técnica e eu fiquei ainda mais admirado da forma como o Gege e o Yuji fizeram essa parte, né? Porque o Tsurugi tá segurando a espada, ele tá ativando o domínio simples e aí o Maro fala, beleza, então eu vou lutar a sério. Quando ele faz isso, o quadro gira. Porque ele tá ali na vertical, e de repente vira pra horizontal, né? Ele tá ali de pé, ele... E aí ele cai ali infinitamente em direção ao precipício. Agora sim, faz sentido porque a técnica de ambos estão conectados, né? Como a gente observa lá no capítulo 1, o Maro falar que a técnica tanto do Cross e a dele estão basicamente ligadas, porque um é o caos e outro é a ordem, né? Quase como se fosse ali a técnica do Overhaul, né? Ali de Boku no Hero, né? Que constrói e reconstrói, só que no caso aqui ele pode inverter a ordem das coisas, né? A gente quase acertou ali, a gente acertou aqui no canal, basicamente a ideia da técnica, que é meio que tipo assim, você inverter ou acabar ali colocando a entropia, né? Você inverte a entropia, gera a entropia, você consegue fazer com que as coisas sejam invertidas. Só que aqui, pelo que parece, o Maro consegue inverter os sentidos das coisas, né? E isso é completamente complicado para o Tsurugi, porque a restrição celestial basicamente envolve aos sentidos, né? Só o aprimoramento de sentidos, claro, só com muitas aspas, mas que acaba levando ali ao extremo, né? E a gente também começa a entender que a gente vê ali como o Cross influencia
influenciou o Maro a atacar o feiticeiro velho caquético lá atrás, né? Porque as duas técnicas estão conectadas e tudo começa a fazer mais sentido agora. E aí eu fico me perguntando quem falou ali pelo terceiro olho do Maron, né? Será que foi o Cross? Será que tem alguma coisa a ver ainda com o pai do Maron, né? O pessoal tem teorizado de que o pai do Maron e do Cross pode ter alguma ligação com o Kenjaku. Não sei. Eu sei que o terceiro olho falou. Foi uma coisa bem estranha. Eu não tava esperando que o terceiro olho pudesse falar. Eu não sei se agora é o Cross controlando ali o corpo do Maron, se o Maron ainda tá na batalha, mas alguma coisa mudou através ou para esse combate.